Onde eu quero chegar com essa proposta? Você, como templo do Espírito Santo, como morada de Deus, você recebeu, querida paz, você recebeu o poder do Espírito Santo para testemunhar. Atos capítulo 1, versículo 8, está dizendo o que para nós? Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser o quê? Testemunha. E aí, o que acontece? Infelizmente, as pessoas não conseguem ter a ideia de que a gente está aqui para continuar o que ele começou. A gente está aqui só para isso, né? E detalhe, o revestimento de poder é para o testemunho, né? Então, nós fomos capacitados para proclamar a boa notícia de Deus. Ah, Deus está em mim, eu tenho Jesus, eu sou batizado no Espírito Santo. Aí você pergunta, e o quê? Não, entende? Tem um motivo. Você abastece um carro para quê? Para ficar na garagem? Abastece o carro para você rodar a chave, ligar, ficar pisando lá, vão. Se você fizer isso, vão falar o quê? Tu é doido. Agora, com todo respeito, com a devida vênia, quem disser que o cara que faz isso é doido, tem que dizer também que o crente está querendo poder para ficar só no culto, de glória a glória, só vitória, é doido. Por quê? Porque não há motivo. Vai receber poder para quê, meu Deus do céu? Para que esse projetor está querendo aquela energia ali, se não for para projetar a imagem? Ué? Para que o carro abastece se não for para conduzir a gente de um lugar a outro? O lugar do carro não é o posto, o lugar do carro é a estrada. O lugar da gente não é o templo, o lugar da gente é o mundo. A gente está no templo para abastecer. E aí, eu não sei se dá para perceber, né, que assim, o Espírito, quando desce, de acordo com o comentário aqui do Emerson, né, a palavra traduzida como línguas é uma palavra grega usual para línguas conhecidas. Falar em línguas ou em outras línguas fez com que a igreja ampliasse o seu alcance evangelístico. Continuando aqui, os visitantes esperavam que os apóstolos falassem a língua aramaica ou grega, mas em vez disso eles os ouviam falando em seus próprios idiomas estrangeiros. Os visitantes estavam assustados porque sabiam que isso não era possível, a menos que os apóstolos fossem oriundos dos mesmos lugares que eles. E aí você vê que assim, o Espírito Santo veio capacitar os crentes na realização da grande obra evangelística que teria início naqueles dias e chegaria até nós em pleno século 21. Aquele pessoal olha e fala assim, mas como é que eles podem estar fazendo isso? Aí volta para o nosso contexto aqui. Deveria acontecer o quê? A pessoa olhar para a gente e falar assim, cara, como é que pode? E aí você fala aí, senta aí que eu vou te contar uma história da Bíblia. E aí você começa. Era para as pessoas nos pedirem a razão da nossa fé. Não era para a gente ser o chato de plantão, né? Eu, por exemplo, no meu celular, dependendo das ligações que eu recebo, eu salvo assim, não sei o que, não atender. Estou falando sério, é quando toca e é não atender. Entende? Por exemplo, tem a Oi do financeiro que eu atendo. Tem a Oi, não sei o que lá, mas tem a Oi que quer me vender coisa. E essa tá lá, Oi não atender. O dia que quiser comprar, eu vou lá e compro. Entende? Tem a TIM não atender, tem o Nextel não atender, tem tudo não atender. Aí quando toca, chega correndo e é o não atender. E tem crente que infelizmente ele é o pé na porta. Ele quer porque quer converter os outros. Quando era para os outros irem a ele falar assim, cara, tua mulher é pior do que a minha, e você está casado há tantos anos e vocês se amam e tal, como é que você consegue? Aí eu começo a contar para ele a minha transformação pessoal. Madonna, como é que pode o seu filho, mas que garoto perturbado, gente, e assim, você consegue lidar numa boa com ele. Olha só, de acordo com a Bíblia, eu aprendi, pá. Cara, você ganha menos do que eu, você ganha metade do que eu ganho. Eu estou todo enrolado aqui. Você tem sua casa própria, seu carro, todo mundo arrumadinho na sua casa. Como é que você faz? Você fez algum curso, algum coach financeiro, te ensinou alguma coisa? E aí, peraí, vou começar a conversar com você sobre contentamento. Era para ser assim. Aí eu não sei se você entende a minha inquietação, porque para mim é pessoal. Não era para os crentes serem como são, não era para ser assim. Era para ser diferente. Era para ser do tipo, aquela dona, né, que está naquele casamento e está com aquele cabelo, e eu falo assim, menina, o que é isso?
E aí você fala, não, porque olha, eu comprei esse creme aqui, não sei o que lá, não sei o que lá, misturei banana com abacate, e sei lá, alguma coisa do tipo, e aí nisso, a pessoa, ela que procura você, e ela quer saber como é que você conseguiu. Menino, como é que você conseguiu? Menino, você perdeu quantos quilos mesmo? 15? Como é que você conseguiu isso? Parou de comer? Não, olha só, era para ser assim. Cara, como é que você passou nesse concurso? Poxa, eu não consegui, eu já tentei 3 vezes, você numa vez só. Ó, era para ser assim. A nossa vida transformada deveria ser a propaganda do Evangelho, e não o outdoor, não a propaganda na rádio evangélica, na igreja evangélica, para evangélicos. Não era para ser assim, era para ser o contrário. Era para as pessoas falarem de nós como gente que tem a vida transformada, mesmo que nos caluniassem, mas que o nosso testemunho embargasse qualquer tipo de calúnia, né? Entende? E o revestimento de poder, como diz a página 45, é para quê? Para testemunhar. E se a gente, por exemplo, observar, né, a questão do... Deixa eu ver aqui, né? Já falamos de Atos 1:8, que é a questão do testemunho. Deixa eu ver. Peraí. A gente tem a primeira pregação. Isso. A primeira pregação que a gente tem é uma pregação poderosa, que as pessoas elas ficam meio que assim, uau. Primeiro que querem zombar, né? Eles devem ter tomado um goró, por isso que eles estão falando desse jeito. Aí Pedro vai, pega o fundamento lá de Joel e fala assim, olha, está se cumprindo o que está sendo escrito. E aí ele consegue persuadir o pessoal, e o pessoal, opa, a gente quer isso também, né? E nesse caso, né, a mensagem de Pedro, ela foi oportuna, né, porque grande multidão estava presente, e citar o Antigo Testamento para fundamentar toda a trajetória do Senhor Jesus foi de fato uma excelente estratégia evangelística. Então a gente percebe que isso mexeu com as pessoas, como assim, ele não está inventando história, né? Tivemos também a primeira evangelização e a primeira conversão. E essa primeira grande conversão é interessante, né? Por quê? Porque de acordo com o que está na página 50, a gente verifica que após o discurso inflamado de Pedro, que estava cheio do Espírito, as pessoas que tinham acabado de ouvir o sermão perguntaram-lhe, e também aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Vocês devem saber que o apelo é uma criação de Charles Finney, bem mais recente na história da teologia cristã. E assim, antes, aqui não tem o apelo, é o pessoal que fala assim, o que a gente faz? Era para ser assim, pelo amor de Deus, eu não sou contra o apelo, eu faço apelo, né? Mas o que eu estou dizendo aqui é que assim, diante desse quadro, é importante a gente observar que, qual é a resposta dele? Arrependei-vos e que cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Arrepender, metanoia, mudança de mentalidade. Então, qual é a parte complicada para a gente? Muitas vezes a gente está na igreja, mas não mudou de mentalidade. Sem mudança de mentalidade, não tem como a gente